Aproxime o corpo do descanso como quem volta para casa. Não existe urgência aqui. Existe um espaço calmo, seguro, onde você pode simplesmente respirar e permitir. Talvez hoje você tenha tentado resolver tudo com a mente, pensando em como organizar a vida, as contas, os próximos passos, o dinheiro que precisa render, o que falta chegar, o que ainda parece atrasado. Mas agora, a noite chegou como uma mensagem silenciosa. Você não precisa carregar o peso do mundo até a cama. Permita-se ouvir isso de um jeito novo, como se alguém colocasse uma mão leve sobre o seu ombro e dissesse que está tudo bem soltar. Não é desistir, é confiar, porque há uma parte da vida que trabalha melhor quando você para de apertar. Há uma inteligência maior, uma ordem invisível, um ajuste fino acontecendo por trás de tudo, mesmo quando você não está controlando. Se você está aqui, ouvindo, então existe uma intenção. E intenção é energia. E energia responde. Imagine que cada pensamento seu, cada emoção, cada palavra interna é uma vibração que se espalha pelo campo ao seu redor. E quando você escolhe descansar com consciência, você muda a vibração do seu campo. Você sai do modo de escassez e entra no modo de permissão. Você sai da pressa e entra no alinhamento. Você sai do medo e entra na confiança. E isso altera a forma como a vida te encontra. Agora, bem devagar, perceba o ar entrando. Perceba o ar saindo. Não precisa fazer força. Só acompanhe. Como se cada expiração abrisse espaço dentro do peito. Como se cada expiração dissesse: eu solto, eu alivio, eu entrego, eu descanso. E enquanto você faz isso, algo começa a se recalibrar em você como um instrumento sendo afinado. E talvez você esteja se perguntando se isso realmente muda alguma coisa. Muda, porque a sua vibração é um convite. A lei da atração não é um truque, é uma resposta natural. Aquilo que você sustenta com constância, você reforça, você alimenta, você amplia. Quando você dorme em guerra, você acorda cansado. Quando você dorme em paz, você acorda mais inteiro. E quando você dorme na vibração da abundância, você prepara o terreno para a abundância te reconhecer. Então, nesta noite, escolha uma frase simples, como um mantra que não exige esforço. Um mantra que apenas orienta o seu coração. Você pode dizer em silêncio: eu permito. Eu permito que a vida se ajuste. Eu permito que o dinheiro encontre caminhos. Eu permito que novas oportunidades se revelem. Eu permito que a prosperidade me alcance com leveza. Eu permito que o que é meu por direito chegue no tempo certo. Sinta a diferença entre pedir desesperadamente e permitir com confiança. Pedir desesperadamente é como puxar uma porta que abre para o outro lado. Permitir é como respirar e empurrar com calma. O que é seu não precisa ser arrancado do mundo. O que é seu pode ser recebido com dignidade, com serenidade, com a certeza de que o universo, Deus, a vida, a inteligência maior, sabe os caminhos que você ainda não enxerga. E tem algo lindo que acontece quando você decide descansar. Você interrompe o ciclo da ansiedade e com isso você abre um portal interno. Sim, um portal. Não um portal externo de fantasia, mas um portal real de mudança vibracional. O portal do agora, o portal do silêncio, o portal da presença. A partir dele,
O seu sistema nervoso entende que não precisa estar em alerta. E quando o alerta baixa, as soluções aparecem com mais clareza. As ideias chegam sem briga. As conexões surgem sem pressão. Daqui a pouco, a tela vai ficar escura, e isso é bom. Essa escuridão é uma aliada. Ela ajuda sua mente a parar de procurar estímulos, ajuda seu corpo a se render ao sono, ajuda você a entrar num estado onde a vida pode trabalhar por você. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Tudo continua se ajustando. Tudo continua se organizando nos bastidores, como um rio que não para de correr só porque você fechou os olhos. E antes de aprofundar mais, eu quero te convidar de um jeito bem sutil, como quem deixa um bilhete em cima da mesa. Se esse momento estiver te fazendo bem, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam descansar de verdade. E se você puder, deixe um comentário com uma palavra, uma intenção simples como paz, abundância, prosperidade ou confiança, porque quando você declara, você sela no seu campo aquilo que está escolhendo viver. Agora volte para você, volte para o corpo, solte a testa, relaxe os olhos, descanse a língua dentro da boca, deixe os ombros caírem, sinta o peso do corpo sendo sustentado, como se a cama fosse um abraço firme, e então imagine, sem pressa, uma luz suave descendo sobre você, não ofuscante, mas acolhedora, uma luz que organiza, uma luz que limpa ruídos, uma luz que alinha. Essa luz toca a sua relação com o dinheiro, e onde havia tensão, ela coloca compreensão. Onde havia medo, ela coloca confiança. Onde havia culpa, ela coloca merecimento. Você não nasceu para sobreviver no limite o tempo todo. Você não nasceu para viver brigando com a vida. Existe um caminho de prosperidade que combina com a sua paz. Existe uma abundância que não te esgota, que não te atropela, que não te exige perder a alma para ganhar o mundo. Respire mais uma vez e diga por dentro: eu escolho prosperar com calma. Eu escolho receber com leveza. Eu escolho caminhar com fé. Eu escolho confiar no ajuste da vida. E enquanto você repete isso, algo em você muda de lugar, como uma chave girando na fechadura. E se hoje você sentiu que estava demorando demais, que as respostas não chegam, que a manifestação não acontece, lembre, há sementes que crescem no escuro, há raízes que se fortalecem no silêncio. Há um tempo secreto onde a vida prepara o cenário. E esse tempo secreto não é perda de tempo. É preparação, é maturação, é alinhamento. Você não precisa ver o processo para que ele exista. Nesta primeira parte, a sua tarefa é simples: permitir. Permitir que o sono venha como cura. Permitir que a noite te reorganize. Permitir que a vida continue se ajustando amanhã, com ou sem o seu controle. E aos poucos, você vai sentir que não está sozinho nessa jornada. Há uma presença com você. Há um cuidado acontecendo. Há um caminho se abrindo. Permita que a respiração continue fazendo o trabalho silencioso que você talvez tenha tentado fazer com a mente o dia inteiro. O ar entra e, junto com ele, chega uma sensação de espaço. O ar sai e, junto com ele, vai embora um pouco do peso que você carregou sem perceber. É como se cada expiração fosse uma pequena entrega, uma assinatura interna dizendo: eu não preciso resolver tudo agora. Nesta noite, a vida não está te pedindo mais esforço.
Ela está te pedindo uma mudança de estado, porque existe um tipo de prosperidade que não nasce do aperto, nasce do alinhamento. Existe um tipo de dinheiro que não chega por desespero, chega por fluxo. Existe uma abundância que se aproxima quando você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. Então, imagine que você está entrando num campo mais amplo, como se o quarto se tornasse um espaço de energia calma, um lugar onde as preocupações não conseguem grudar, um lugar onde a sua vibração pode se reorganizar, como água ficando transparente depois de descansar. E enquanto você se mantém aqui, seu campo interno começa a mudar sem barulho, porque mudança real nem sempre faz barulho. Muitas vezes, ela acontece como um ajuste fino, quase imperceptível, mas profundo. Se vier algum pensamento, não brigue com ele. Apenas observe e deixe passar, como nuvem atravessando o céu. Pensamentos sobre o amanhã, sobre contas, sobre resultados, sobre o medo de faltar, sobre o desejo de ter mais, sobre a necessidade de crescer. Eles podem aparecer. E está tudo bem. Você não precisa empurrar nada para longe. Você só precisa não se agarrar. A diferença entre ansiedade e consciência é o apego. E agora você escolhe a consciência. Diga por dentro, com serenidade: eu vejo você, pensamento. Eu reconheço. E eu deixo ir. Eu volto para a respiração. Eu volto para o corpo. Eu volto para a confiança. Existe um ponto muito importante que poucas pessoas percebem. A energia com que você vai dormir influencia a energia com que você acorda. E a energia com que você acorda influencia as decisões que você toma, as pessoas que você atrai, as oportunidades que você enxerga, o jeito como você se posiciona no mundo. Então, dormir bem não é só descanso. Dormir bem é estratégia espiritual. Dormir bem é preparar o terreno para a manifestação. Agora, eu quero que você imagine um portal suave se abrindo dentro de você. Um portal que não precisa de visual grandioso, não precisa de espetáculo. É um portal simples, feito de permissão, como uma porta que se abre quando você para de empurrar e decide girar a maçaneta com calma. Esse portal leva a um estado onde a vida flui, onde o dinheiro encontra caminhos, onde a criatividade aparece, onde a intuição te guia, onde as coincidências deixam de ser coincidências e passam a ser resposta. E você pode fortalecer isso com um mantra curto, quase como um sussurro interno, repetido com ternura, sem pressão. Você pode repetir, por exemplo: eu confio no fluxo. Eu confio no fluxo. Eu confio no fluxo. Ou então, tudo se ajusta para mim. Tudo se ajusta para mim. Tudo se ajusta para mim. Perceba que um mantra não é para convencer a mente pela força. Um mantra é para treinar o coração a voltar para um estado. E o estado que você escolhe agora é o estado de confiança. Um estado onde você sabe que existem forças trabalhando com você, onde você sente que existe um cuidado, onde você reconhece que, mesmo que você não veja, existe movimentação acontecendo. Se a sua vida financeira tem sido uma fonte de tensão, traga esse tema com delicadeza, sem drama. Como quem coloca uma carta sobre a mesa e diz: aqui está, eu estou vendo, eu reconheço o que precisa mudar, mas eu não vou me punir por isso. Eu vou me alinhar. Eu vou me reorganizar por dentro, para que a realidade acompanhe. Imagine que a energia da prosperidade se aproxima como uma brisa morna.
Ela não chega te empurrando, ela chega te envolvendo. E ela começa dentro, porque prosperidade não é só número. É um sentimento interno de segurança, de capacidade, de merecimento, de abertura para receber. Então, diga por dentro com calma: eu mereço viver com mais leveza. Eu mereço ter recursos. Eu mereço ter estabilidade. Eu mereço receber por aquilo que eu sou e pelo que eu faço. Eu mereço caminhos abertos. Eu mereço boas notícias. Eu mereço oportunidades claras. Eu mereço uma vida mais próspera. E se, em algum momento, você sente culpa ao desejar mais, respire e solte isso também. Desejar prosperidade não é egoísmo, é expansão. É permitir que a vida se expresse com mais conforto, mais possibilidades, mais liberdade. Quando você tem mais, você também pode ser mais generoso. Você pode respirar melhor. Você pode ajudar mais. Você pode construir com mais firmeza. A abundância, quando vem com consciência, vira bênção multiplicada. Agora, sinta o corpo ficando mais pesado, como se estivesse afundando suavemente na cama, num jeito bom. A cabeça descansando, o pescoço soltando, a mandíbula relaxando, o peito abrindo espaço, o ventre ficando macio, as pernas ficando quietas, como se finalmente entendessem que não precisam correr. E dentro dessa quietude, imagine a vida como um mecanismo inteligente, ajustando engrenagens enquanto você descansa. Coisas que pareciam confusas começam a se organizar. Conversas necessárias vão acontecer no tempo certo. Respostas que você queria vão chegar por caminhos que você não previu. Ideias vão surgir de forma natural. Pessoas certas vão aparecer. E aquilo que está alinhado com você vai encontrar um jeito de te encontrar. Isso é manifestação sem desgaste. Isso é lei da atração sem ansiedade. Isso é vibração sem esforço. Porque a vibração mais poderosa não é a da pressa, é a da certeza silenciosa. A certeza de quem sabe que o bem também acontece. A certeza de quem entende que a vida não é só luta, também é encaixe. Deixe a tela escura fazer parte desse processo. O escuro não é vazio. O escuro é um ventre, um lugar onde as sementes se formam, um lugar onde a mente desacelera e o subconsciente começa a receber novas instruções. E as instruções que você está plantando agora são simples e fortes. Eu descanso e a vida se ajusta. Eu descanso e a prosperidade encontra caminhos. Eu descanso e o que é meu se aproxima. Eu descanso e amanhã eu acordo mais alinhado. Permaneça assim por alguns instantes, sem pressa, só sentindo. Sinta como é possível existir sem resolver, como é possível estar vivo, estar aqui, respirando, mesmo quando nem tudo está definido. Existe uma liberdade silenciosa nisso. E quando você toca essa liberdade, você percebe uma verdade simples. A vida não depende do seu controle para funcionar. Ela depende do seu alinhamento para florescer. Agora imagine que você está caminhando por dentro de si, como quem atravessa um corredor tranquilo, iluminado por uma luz suave. Cada passo não é esforço, é presença. E, no final desse corredor, existe um espaço interno que sempre esteve aí, mesmo quando você se esqueceu. Um espaço onde a calma mora. Um espaço onde o medo não manda. Um espaço onde você se lembra de quem você é quando não está tentando provar nada. Ao entrar nesse espaço, você sente que algo se reorganiza, como se a sua vibração, que estava cheia de ruídos,
começasse a encontrar a própria nota, porque cada pessoa tem uma nota interna, uma frequência natural, e quando você se afasta dela, você sente tensão. Quando você volta para ela, você sente paz. É como afinar um instrumento. De repente, tudo soa certo. E é nesse lugar que a manifestação acontece de forma mais limpa, não como uma cobrança, mas como uma consequência. Porque o que você vibra com constância vira o seu ambiente. O seu ambiente externo é muitas vezes um reflexo atrasado do seu ambiente interno. Então, se hoje você quer ver mais prosperidade, mais dinheiro, mais abundância, comece permitindo que o seu interior aprenda a viver como se isso já fosse possível, sem precisar de evidência imediata. Isso não é fingimento. É treino de campo. É treino de confiança. É como plantar uma semente e regar, mesmo antes de ver o broto. Você não rega porque já viu. Você rega porque confia no processo. Agora, eu quero que você faça uma escolha silenciosa. Escolha uma sensação que você deseja carregar para o amanhã. Pode ser a sensação de segurança, pode ser a sensação de ser amparado, pode ser a sensação de ter caminhos abertos, pode ser a sensação de prosperidade. Escolha uma só, simples e sem pressa. Deixe essa sensação ocupar o centro do seu peito, como se ali fosse o lugar dela. Você pode dizer por dentro: eu escolho segurança, ou eu escolho abundância, ou eu escolho prosperidade. E ao dizer isso, imagine que essa palavra vira uma luz no seu peito. Uma luz que não grita, não vibra em ansiedade. Ela só fica acesa, constante, presente, real. Agora imagine que essa luz se expande, atravessando o seu corpo. Ela vai para o abdômen, trazendo estabilidade. Ela vai para os ombros, tirando o peso invisível. Ela vai para a garganta, liberando o que ficou preso. Ela vai para a cabeça, acalmando o excesso de pensamentos. Ela vai para as pernas, trazendo a sensação de que você pode caminhar com firmeza, sem correr. E quando essa luz se expande, ela também alcança a sua relação com o dinheiro. Ela toca as memórias de preocupação, de medo de faltar, de experiências que te marcaram. E ao tocar, ela não julga, ela cura, ela dissolve, ela reorganiza. Porque o dinheiro muitas vezes não é só dinheiro, é símbolo, é segurança, é dignidade, é liberdade. E quando você cura o símbolo, você abre espaço para o fluxo real. Talvez hoje você tenha sentido que estava lutando contra o tempo, contra a vida, contra as circunstâncias. Mas nesta noite, você aprende outra forma. Você aprende a alinhar em vez de lutar. E alinhar é como entrar na correnteza certa. Quando você está na correnteza certa, você não precisa nadar contra. Você se move com mais facilidade. Você chega com menos desgaste. Agora repita mentalmente este mantra simples, sem pressa, como se estivesse embalando o seu próprio coração. Eu estou seguro. Eu estou no caminho. Eu estou aberto para receber. Eu permito que a vida me surpreenda com o bem. E se você quiser, acrescente algo ainda mais direto para a prosperidade, com suavidade. Eu permito que o dinheiro venha com leveza. Eu permito que a abundância encontre minha casa. Eu permito que oportunidades se abram. Eu permito que o amanhã me traga sinais claros. Perceba como o corpo responde quando você fala assim por dentro. O corpo entende, o corpo escuta e o corpo muda.
E quando o corpo muda, a vibração muda. E quando a vibração muda, você se torna um convite diferente para a vida. Agora, imagine que existe um portal acima de você, como se fosse uma presença de luz tranquila. Não precisa ter forma definida. Apenas imagine como uma abertura por onde desce uma sensação de proteção e direcionamento. Esse portal se conecta ao seu coração e ao seu caminho. E enquanto você descansa, ele reorganiza aquilo que você não consegue organizar sozinho. Coisas pequenas começam a ser ajustadas. Uma resposta que chega no momento certo. Uma mensagem que abre uma porta. Um encontro inesperado. Uma ideia que resolve um problema. Uma oportunidade que aparece do nada. Uma sincronicidade que te faz entender que existe inteligência no fluxo da vida. Você não precisa forçar sincronicidades. Você precisa se tornar receptivo a elas. E receptividade nasce quando você descansa de verdade. Quando você permite. Quando você solta. Deixe o escuro te ajudar. Deixe a tela escura ser o sinal de que você pode parar de procurar, parar de checar, parar de prever, parar de se preocupar. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. E enquanto você dorme, a vida continua se ajustando. Fique com isso por alguns instantes. Respiração suave, corpo solto, coração aberto. Existe um momento da noite em que a mente começa a desistir de lutar. E quando ela desiste, não é derrota, é alívio. É como se uma porta interna se abrisse para um lugar mais profundo, onde você não precisa provar nada, não precisa se explicar, não precisa antecipar o amanhã. É nesse lugar que a sua energia se reorganiza com mais verdade. Agora, sem pressa, imagine que você está entregando o seu dia em mãos maiores, como quem coloca uma mochila pesada no chão e percebe que pode caminhar leve. Você não precisa carregar a lista inteira de coisas para resolver até o travesseiro. Você pode deixar a lista em outro lugar. Você pode deixar o peso em outro lugar. Você pode deixar o excesso em outro lugar. E quando você deixa, algo se abre. Sinta a respiração ficando mais baixa, mais natural. Como se o corpo estivesse dizendo finalmente, como se o peito estivesse encontrando espaço, como se o coração estivesse recebendo uma pausa. Agora, eu quero te guiar por uma visualização simples, mas poderosa. Imagine que você está diante de um rio calmo. A água corre num ritmo perfeito, sem pressa, sem atraso, sem ansiedade. O rio não tenta correr mais rápido para chegar primeiro. O rio apenas segue. E ainda assim, ele chega. Ele encontra o mar. Ele atravessa paisagens. Ele contorna obstáculos. Ele não para. Ele flui. A vida é assim quando você permite. Agora imagine que você pega, com delicadeza, um pensamento pesado que está na sua mente. Pode ser sobre dinheiro, pode ser sobre uma dívida, pode ser sobre um trabalho, pode ser sobre uma decisão, pode ser sobre uma pessoa. Pegue esse pensamento como se fosse uma folha seca na sua mão, sem drama. Apenas reconheça, isso está aqui. E então, coloque essa folha no rio. Veja a água levando. Não porque o problema desapareceu, mas porque você não precisa segurar isso agora. Veja a água levando para longe e sinta o corpo aliviando. Faça isso com mais um pensamento. Coloque no rio. Deixe ir. E mais um. Coloque no rio. Deixe ir. Você está treinando o seu sistema interno a soltar. E soltar é um ato de fé. Soltar é um ato de inteligência.
Soltar é um ato de maturidade. Agora, imagine que o rio também leva embora uma energia antiga de escassez. Aquela sensação de que sempre falta. Aquela sensação de que você precisa lutar muito para conseguir o básico. Aquela sensação de que a prosperidade é distante. Coloque isso no rio também e veja indo embora. E enquanto isso sai, uma nova energia entra, uma energia de abundância, uma energia de confiança, uma energia de merecimento, uma energia de abertura. Não uma abertura ansiosa, mas uma abertura tranquila, como uma janela que se abre para a brisa entrar. Agora, diga por dentro, bem devagar: eu abro espaço para receber. Eu abro espaço para o dinheiro circular melhor na minha vida. Eu abro espaço para boas oportunidades. Eu abro espaço para prosperidade. Eu abro espaço para estabilidade. Eu abro espaço para soluções. Perceba que o seu corpo responde quando você fala assim. Às vezes a mente tenta duvidar, mas o corpo entende o tom. E o tom é o que importa. O tom é de confiança. O tom é de permissão. O tom é de paz. Agora, imagine que existe um campo ao seu redor, como se fosse um brilho suave. Esse brilho é a sua vibração. E nesta noite, você decide ajustar esse brilho para uma frequência mais elevada. Você não precisa saber qual é a frequência exata. Você só precisa sentir a intenção. O seu campo se torna mais limpo, mais claro, mais receptivo. E nesse campo, você pode plantar um mantra para o amanhã. Um mantra que vai continuar trabalhando, mesmo se você dormir no meio. Você pode repetir mentalmente: eu permito que amanhã seja mais leve. Eu permito que tudo se encaixe. Eu permito que o caminho se abra. Eu permito que a prosperidade se aproxime. Eu permito que a vida me ajude. E agora, imagine uma cena simples do amanhã. Não uma cena perfeita, uma cena possível. Você acorda com a mente mais calma. Você faz o que precisa ser feito com mais clareza. Você recebe uma resposta que traz alívio. Você vê uma oportunidade. Você encontra uma solução. Você se sente mais confiante. Você percebe que as coisas estão se organizando. Segure essa imagem por alguns segundos, como se estivesse imprimindo no seu campo a sensação de que é possível. Porque a manifestação começa quando você permite a possibilidade. E se você sente que tem pressa, lembre de algo essencial. O tempo não é seu inimigo. O tempo é um parceiro. Quando você respeita os ciclos, há coisas que amadurecem, há portas que abrem na hora certa, há movimentos que acontecem quando as engrenagens internas estão alinhadas. Agora deixe o rio, a água, o campo, tudo isso ir ficando mais distante. Volte para a cama, para o corpo, para a respiração. Sinta o peso agradável. Sinta a quietude. A tela escura segue te ajudando. O escuro te protege do excesso de estímulo. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Tudo continua se ajustando. Tudo continua se organizando. Agora, imagine que existe um tipo de descanso que não é apenas sono. É um descanso interno, como se algo dentro de você finalmente parasse de apertar. Porque muitas vezes o corpo até deita, mas a mente fica em pé, andando de um lado para o outro, tentando prever riscos, tentando calcular, tentando proteger você do futuro. Só que essa proteção, quando vira hábito, vira cansaço. Então, nesta noite, você vai oferecer para si mesmo
uma proteção diferente, a proteção da confiança. Sinta o seu coração como um centro de energia, um lugar onde as coisas se decidem silenciosamente. E nesse centro, você pode escolher uma vibração para habitar enquanto dorme. A vibração da calma, a vibração da abundância, a vibração da fé, a vibração da certeza de que existe algo maior trabalhando. E para entrar nessa vibração, eu quero que você faça um gesto interno muito simples. Pare de se explicar, pare de justificar o que você sente. Apenas sinta, apenas permita, apenas respire. Porque quando você para de se explicar, você economiza energia. E essa energia economizada vira força vital, vira clareza, vira magnetismo. Sim, magnetismo. A lei da atração, no fundo, é magnetismo emocional e vibracional. Você atrai aquilo com que você se harmoniza. E harmonizar não é controlar. Harmonizar é alinhar. É como uma rádio. Quando você ajusta a estação certa, a música fica clara. Quando você está fora, fica ruído. Então pergunte para si mesmo com delicadeza: qual estação eu quero sintonizar hoje à noite? A estação do medo diz: vai faltar, não vai dar certo, é tarde demais. A estação da confiança diz: eu estou sendo guiado, eu vou encontrar um caminho, tudo se organiza. A estação da escassez diz: eu preciso lutar o tempo todo. A estação da abundância diz: existe fluxo, existe suporte, existe providência. E agora, você escolhe. Não como um esforço, mas como uma decisão. Escolha a estação da abundância. Que ao escolher, repare como seu corpo pode soltar um pouco mais. Como se os músculos entendessem que não precisam ficar contraídos. Como se o peito entendesse que não precisa se defender. Como se o ventre entendesse que não precisa carregar a ansiedade como se fosse responsabilidade. Agora eu quero te convidar a sentir a prosperidade como sensação, não como conta. Prosperidade como sensação é a sensação de estar sustentado, é a sensação de ter chão, é a sensação de ter caminhos, é a sensação de estar no fluxo da vida e não fora dele. Sinta por alguns segundos: eu estou sendo sustentado, eu estou sendo sustentado. Mesmo que eu não veja tudo, mesmo que eu ainda não saiba como, eu estou sendo sustentado. Se você quiser, repita também com suavidade: eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, e eu não preciso carregar tudo sozinho. Agora imagine que, à sua frente, existe uma estrada tranquila, iluminada por pequenos pontos de luz. Cada ponto de luz é um passo. Você não precisa ver o fim da estrada. Você só precisa ver o próximo ponto. E isso já é suficiente. Muitas preocupações financeiras nascem da tentativa de ver longe demais, de prever tudo. Mas a vida raramente pede que você preveja tudo. Ela pede presença, ela pede constância, ela pede atitude no passo certo. Então, nesta noite, diga por dentro: eu confio no próximo passo. Eu confio que o próximo passo vai se mostrar. Eu confio que o meu caminho está sendo iluminado. E agora, como se você estivesse abrindo uma porta interna, imagine que uma energia de oportunidades começa a se aproximar. Não como uma avalanche que te assusta, mas como uma corrente firme que te leva. Ideias que te favorecem, pessoas que te conectam, respostas que te orientam, dinheiro que circula com mais harmonia.
Um ajuste na sua vida financeira que começa por dentro, como se o seu campo estivesse se tornando compatível com receber mais. Talvez você carregue a crença de que receber mais exige sofrer mais, mas essa crença pode ser dissolvida. Você pode prosperar com paz. Você pode prosperar sem se perder. Você pode prosperar sem se machucar. Você pode prosperar sem viver em alerta. Respire e diga: eu autorizo uma prosperidade tranquila. Eu autorizo uma abundância serena. Eu autorizo um dinheiro que chega para somar, para curar, para aliviar. Agora, sinta a mente ficando mais lenta, como se estivesse descendo um degrau. E mais outro, e mais outro. Cada degrau é um nível mais profundo de relaxamento. E quanto mais você desce, mais o mundo lá fora fica distante. Não porque você está fugindo, mas porque você está descansando. E nesse descanso, algo em você continua trabalhando. A vida continua trabalhando. As engrenagens continuam se ajustando. A manifestação continua se construindo em silêncio. Se surgir um pensamento dizendo: mas e se nada mudar? Responda com carinho: eu não preciso saber agora. Eu só preciso descansar. Eu só preciso permitir. E deixe a tela escura ser um convite para desligar as últimas tentativas de controle. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Tudo continua se ajustando. Fique nessa sensação por alguns instantes, como quem se permite ser cuidado. Agora o seu corpo já sabe o caminho. Ele sabe como relaxar quando você não atrapalha com pressa. Ele sabe como soltar quando você não insiste em apertar. E você pode perceber isso em detalhes pequenos: o ritmo do peito, o peso das pernas, o jeito como os ombros descem, o rosto ficando mais tranquilo. E quando o corpo encontra esse estado, a mente começa a ficar mais receptiva, receptiva a novas ideias, receptiva a novas crenças, receptiva a um novo tipo de realidade. Porque muitas mudanças não começam fora. Elas começam quando você muda o lugar de onde você olha para a vida. Nesta noite, o convite é mudar esse lugar. Em vez de olhar para o amanhã como uma ameaça, você vai olhar para o amanhã como uma continuação de ajuste. Em vez de olhar para o dinheiro como um motivo de medo, você vai olhar para o dinheiro como energia que circula, que pode ser organizada, multiplicada, atraída com consciência. Em vez de olhar para a vida como uma cobrança, você vai olhar para a vida como uma inteligência que conversa com você. Responde, guia, reposiciona. E para fortalecer isso, eu quero te apresentar um gesto simples de manifestação que você pode fazer agora, sem mexer no corpo, só com a intenção. Pense em 3 palavras que você quer para a sua vida financeira. Pode ser estabilidade, crescimento, abundância. Pode ser oportunidades, prosperidade, segurança. Não precisa ser perfeito. Apenas escolha 3 palavras e, ao escolher, sinta como se você estivesse escrevendo essas palavras no ar, na energia ao seu redor. Agora imagine essas 3 palavras descendo lentamente e se assentando no seu campo, como se virassem uma programação suave. E, enquanto elas se assentam, você repete por dentro: eu aceito isso. Eu permito isso. Eu me abro para isso. A partir daqui, você não está pedindo como quem implora. Você está permitindo como quem recebe.
E existe uma diferença profunda entre implorar e permitir. Implorar nasce da sensação de que você está separado do bem. Permitir nasce da certeza de que o bem é possível e está a caminho. Permitir é como abrir a mão. Implorar é como fechar o punho. A mão aberta recebe. O punho fechado cansa. Então, agora, simbolicamente, abra a mão interna. Abra o coração interno. Abra a mente interna. E diga: eu me abro para receber de um jeito novo. Se você carrega preocupação com contas, imagine essas contas como papéis que estavam espalhados. Agora imagine uma mesa organizada, com cada papel no seu lugar, sem confusão. Isso é mais do que visualização. Isso é reeducação interna. É o seu sistema entendendo que organização é possível, que clareza é possível, que você pode respirar enquanto resolve, que você não precisa se destruir para se ajustar. Agora, deixe eu te guiar por um mantra de vibração curto e repetível, para que ele continue trabalhando mesmo quando você adormecer. Repita mentalmente no seu ritmo: eu descanso e recebo. Eu descanso e confio. Eu descanso e me alinho. Eu descanso e prospero. Perceba como a palavra próspero aqui não tem pressa. Ela não exige nada agora. Ela apenas afirma um caminho. E se você quiser, acrescente uma frase para amanhã, como uma chave. Amanhã eu vou perceber sinais. Amanhã eu vou perceber oportunidades. Amanhã eu vou agir com calma e clareza. Amanhã eu vou dar um passo certo. Agora, imagine que existe um portal de alinhamento ao seu redor, como uma atmosfera. Não é um portal que te leva para longe, é um portal que te traz para dentro. E dentro é onde a sua força real mora. Dentro é onde a sua vibração se decide. Dentro é onde a sua paz pode crescer. Sinta esse portal como uma bolha de proteção. Tudo que é ruído fica do lado de fora. Tudo que é ansiedade começa a se dissolver quando toca essa bolha. Tudo que é medo perde força. E dentro dessa bolha, você se torna mais leve. Agora pense em uma coisa que você gostaria de manifestar. Pode ser uma oportunidade de trabalho. Pode ser um aumento de renda. Pode ser um novo cliente. Pode ser uma solução financeira. Pode ser uma ideia que te faça prosperar. Escolha uma só simples. E não visualize como se estivesse forçando o resultado. Visualize como se estivesse permitindo o caminho. Veja você recebendo uma boa notícia. Veja você sentindo alívio. Veja você respirando melhor. Veja você percebendo que a vida estava se ajustando e você não precisava carregar o peso sozinho. E ao ver isso, sinta gratidão antecipada, mas tranquila. Gratidão como uma energia que diz: eu confio. Eu sei que existe cuidado. Eu sei que existe resposta. A gratidão é uma vibração poderosa, porque ela te coloca na frequência de quem já recebeu. E a vida responde muito a isso. A vida responde à confiança. A vida responde à abertura. Agora, deixe a cena ir embora devagar. Volte para o corpo. Volte para o escuro. Volte para a respiração. E lembre, mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Amanhã, a vida continua se ajustando. E você não precisa acompanhar cada detalhe. Há um tipo de paz que nasce quando você aceita que nem tudo precisa ser resolvido hoje. E essa paz não é ingenuidade, é maturidade espiritual. É entender que a vida tem ciclos e que o seu papel nem sempre é empurrar.
Às vezes, o seu papel é permitir que a maré traga. Agora perceba como o silêncio do quarto tem uma qualidade própria. Ele não está vazio, ele está cheio de possibilidades. Quando tudo fica mais quieto, você começa a ouvir o que antes era abafado. A sua intuição, a sua verdade, o seu ritmo. E nesse ritmo, você encontra uma chave. A chave da vibração. Vibração não é um conceito distante. Vibração é o modo como você está por dentro. E o modo como você está por dentro conversa com o mundo de fora. O mundo de fora responde, de formas pequenas e grandes, à energia com que você caminha. Por isso, esta noite é um ajuste de frequência, um ajuste de postura interna. E sabe o que é bonito nisso? Você não precisa mudar tudo, você só precisa mudar um pouco, mas com consistência. Porque um pouco de paz sustentada vira muito. Um pouco de confiança sustentada vira caminho. Um pouco de merecimento sustentado vira abundância. Agora eu quero te convidar a experimentar uma sensação bem específica. A sensação de ser guiado. Não como alguém que não decide nada, mas como alguém que não precisa carregar tudo sozinho. Como alguém que faz a sua parte e descansa na parte invisível. Então imagine que existe uma inteligência amorosa te acompanhando. Pode chamar de Deus, pode chamar de universo, pode chamar de vida. Não importa o nome, importa a sensação. Uma presença que te ajuda a organizar o que você não consegue organizar no cansaço. Uma presença que alinha rotas, que remove obstáculos, que ilumina o passo seguinte. E nessa presença, você pode dizer por dentro, eu entrego o que eu não consigo controlar. Eu confio no que eu não consigo ver. Eu descanso no que eu não preciso carregar. Agora leve essa entrega para a área financeira e faça isso sem vergonha, sem peso. Diga por dentro, eu entrego minha ansiedade com dinheiro. Eu entrego o medo de faltar. Eu entrego a sensação de estar atrasado. Eu entrego a insegurança. Eu entrego o aperto. Eu permito que minha relação com o dinheiro seja curada. E ao dizer isso, imagine que algo dentro de você se abre como um espaço. Um espaço onde o dinheiro pode entrar sem trazer culpa. Um espaço onde a prosperidade pode crescer sem trazer medo. Um espaço onde a abundância pode se tornar natural. Muita gente tenta manifestar dinheiro, mas mantém uma vibração de expulsão, sem perceber. Uma vibração de medo, de tensão, de merecimento quebrado. E o dinheiro, sendo energia, percebe o campo. Então, nesta noite, você começa pelo essencial. Você limpa o campo. Você limpa o medo. Você limpa a culpa. Você limpa o aperto. Respire e repita mentalmente, como um mantra de reprogramação suave. Eu posso receber com calma. Eu posso ter mais sem me perder. Eu posso prosperar sem ansiedade. Eu posso crescer sem me destruir. E se você sentir resistência, não brigue. Apenas repita com ternura. Resistência não é falha. Resistência é hábito antigo. E hábito antigo se dissolve com repetição amorosa, não com agressão. Agora, imagine uma cena simbólica. Imagine que você está diante de uma porta. Essa porta representa uma nova fase. E no passado, talvez você tentasse arrombar essa porta. Mas agora, você percebe que a porta não pede força. Ela pede alinhamento. Então, em vez de empurrar, você respira. Em vez de forçar, você permite. E com essa permissão,
A porta começa a se abrir sozinha, devagar, no tempo certo. E do outro lado, existe um caminho mais claro, um caminho com oportunidades, um caminho com mais fluidez, um caminho onde as coisas se encaixam. E ao ver essa porta se abrindo, você sente a vibração da confiança crescer. Agora, uma prática simples. Escolha uma frase curta que você vai levar para o sono como código. Um código para a sua mente. Um código para o seu campo. Pode ser: eu estou no fluxo. Ou tudo se ajusta a meu favor. Ou eu descanso e a vida trabalha por mim. Escolha uma e repita internamente, devagar, como se estivesse embalando a mente. Eu estou no fluxo. Eu estou no fluxo. Eu estou no fluxo. Perceba que isso não exige prova imediata. Isso só exige intenção. Agora a tela escura segue te ajudando. O escuro é seu aliado. Ele reduz a distração. Ele facilita o mergulho. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O que é seu continua se aproximando. O que precisa se ajustar continua se ajustando. O amanhã continua sendo preparado. Fique com essa sensação por alguns instantes. Respire, solte, permita. Agora, permita que a quietude fique mais profunda. Não como um esforço para dormir, mas como um gesto de rendição suave. Porque quando você para de tentar, você entra. Quando você para de insistir, você recebe. Quando você para de correr por dentro, você encontra um chão. Talvez você esteja sentindo aquele momento em que o corpo pede silêncio e a mente ainda tenta comentar. E é justamente aí que você pode escolher. Você pode seguir a mente ou pode seguir o corpo. E nesta noite, seguir o corpo é seguir a sabedoria. Sinta o peso do seu corpo. Sinta a cama te sustentando. Sinta que você não precisa se sustentar sozinho. Há suporte, há chão, há cuidado. Agora, eu quero te lembrar de algo que muda tudo. A vida não é contra você. A vida responde. E quando você responde à vida com confiança, a vida aprende que pode te entregar mais. Quando você responde com medo, a vida parece travar. Não por punição, mas porque o medo cria ruído, cria distorção, cria pressa. E a pressa raramente enxerga oportunidades. Então, nesta noite, você vai treinar a sua resposta. Você vai treinar uma resposta diferente. Uma resposta que diz: eu confio no processo. Uma resposta que diz: eu faço o que está ao meu alcance e eu descanso no que é maior. Uma resposta que diz: eu permito que as coisas se ajustem no tempo certo. E para reforçar isso, imagine que dentro de você existe um eixo, uma coluna de energia, como um centro firme. Esse centro não grita, ele não se desespera, ele não se desmancha, ele é presença. E quando você se conecta com esse centro, você percebe que pode atravessar fases sem perder a paz. Traga a sua atenção para o centro do peito. E ali, diga por dentro: eu volto para mim. Eu volto para o meu centro. Eu volto para o meu lugar de calma. Agora, pense naquilo que você está tentando manifestar na sua vida. Talvez seja dinheiro, talvez seja estabilidade, talvez seja um novo trabalho, talvez seja prosperidade e paz ao mesmo tempo. E perceba, manifestar não é exigir. Manifestar é alinhar a sua energia com aquilo que você quer viver. E alinhar muitas vezes significa limpar ruídos. Então, nesta noite,
Você vai limpar um ruído específico, o ruído do medo de não dar conta. Esse medo, quando cresce, cria uma sensação de aperto, como se você tivesse que antecipar tudo. Mas a verdade é que você não precisa antecipar tudo. Você só precisa estar inteiro o suficiente para perceber o próximo passo. Diga por dentro: eu não preciso carregar tudo hoje. Eu não preciso prever tudo. Eu não preciso resolver tudo. Eu posso descansar. Agora imagine o amanhã como um espaço em branco que vai sendo preenchido com calma. Não como um campo de batalha, mas como uma página que você pode escrever com mais serenidade. E nesse amanhã, existe uma versão sua que está um pouco mais leve, um pouco mais confiante, um pouco mais centrada. Sinta essa versão sua, não como fantasia, mas como possibilidade real. A possibilidade é o começo da mudança. Agora eu quero que você imagine uma pequena sequência, bem simples, como um ritual de vibração, algo que sua mente pode segurar enquanto adormece. Não precisa fazer nada externo, só acompanhar mentalmente. Primeiro, você solta, depois você confia, depois você recebe. Solta, confia, recebe e repete isso por dentro, lentamente, como um mantra em 3 passos. Solta, confia, recebe. Cada vez que você repete, seu corpo entende que pode relaxar mais um pouco. Sua mente entende que pode diminuir o volume. Seu coração entende que pode respirar. Agora, leve esse mantra para a vida financeira com suavidade. Eu solto o medo de faltar. Eu confio no fluxo. Eu recebo oportunidades e provisão. E ao dizer isso, você não está dizendo que tudo está perfeito. Você está dizendo que você está criando um caminho interno para que o externo se ajuste. Agora, imagine uma energia de organização acontecendo, como se a vida estivesse colocando coisas no lugar, como se peças que estavam soltas estivessem sendo encaixadas, como se o que estava atrasado estivesse encontrando rota, como se o que estava confuso estivesse clareando. E dentro dessa energia, você sente uma paz que não depende de ter tudo pronto agora. É a paz de quem sabe que o processo existe, que o ajuste está em andamento, que o amanhã não precisa ser carregado inteiro nesta noite. A tela escura continua sendo um abraço para o seu sistema nervoso. O escuro te dá permissão de parar. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A vida continua se ajustando. A prosperidade continua encontrando caminhos. O seu campo continua se reorganizando. Fique com isso. Respiração suave, corpo pesado, coração tranquilo. Agora, a noite pode ser vista como um laboratório silencioso. Um lugar onde você não precisa falar alto, nem pensar alto, nem fazer esforço. Um lugar onde pequenas mudanças internas se tornam grandes resultados com o tempo. Porque o que você alimenta no silêncio cresce, e nesta noite você está alimentando uma escolha: descansar com confiança. Perceba como essa escolha tem força. Ela não é passiva, ela é ativa mesmo sem movimento. Ela é uma atitude energética. É como se você dissesse para a vida: eu estou pronto para receber sem brigar. Eu estou pronto para caminhar sem me destruir. Eu estou pronto para viver sem carregar o peso de tudo. Agora, eu quero te guiar por uma imagem simbólica bem simples. Imagine que dentro de você existe um painel de controle, um painel de vibração. E nesse painel há algumas chaves que ficaram ligadas tempo demais.
a chave da pressa, a chave da preocupação, a chave do excesso de controle, a chave do medo de faltar. Nesta noite, você vai desligar essas chaves, não de uma vez, não com força, mas com gentileza. Imagine a sua mão interna indo até a chave da pressa e desligando. A pressa diminui. Agora, a chave da preocupação e desligando. A preocupação solta. Agora, a chave do controle e desligando. O controle afrouxa. Agora, a chave do medo de faltar e desligando. O medo perde volume. E quando essas chaves desligam, outras chaves podem ligar naturalmente. A chave da confiança, a chave da clareza, a chave da abundância, a chave do merecimento, a chave da serenidade. Imagine a sua mão interna ligando a chave da confiança, ligando a chave da clareza, ligando a chave da abundância, ligando a chave do merecimento. Sinta como o corpo responde. É como se o peito respirasse melhor, como se o ventre ficasse mais macio, como se a mente parasse de tentar resolver e começasse a aceitar. Agora, leve essa abundância para o lugar mais concreto, para o seu dia a dia. A abundância não precisa se manifestar como algo gigantesco amanhã. Ela pode começar como um ajuste pequeno, mas real, uma decisão mais sábia, uma oportunidade notada, uma conversa que abre uma porta, uma resposta que chega, uma ideia que te faz ganhar tempo e dinheiro, um movimento que te reposiciona. Muitas manifestações chegam assim, não como espetáculo, como encaixe. E encaixe acontece com mais facilidade quando você está alinhado. Agora, faça um pedido silencioso, com simplicidade. Não um pedido longo, não uma lista. Um pedido curto, direto, honesto. Que eu seja guiado para caminhos de prosperidade. Que eu tenha sabedoria para receber e administrar. Que a minha vida financeira encontre estabilidade. Que a abundância se aproxime de mim com paz. E ao fazer esse pedido, sinta que você está soltando no universo, soltando na vida, soltando na presença maior. Como uma carta colocada no correio. Você não precisa correr atrás da carta. Você já enviou. Agora, você permite o retorno. E para fortalecer essa permissão, repita mentalmente: eu já enviei, eu já permiti, eu agora descanso, eu já enviei, eu já permiti, eu agora descanso. Perceba como isso acalma a mente, porque a mente gosta de ficar repetindo tarefas inacabadas. Que essa frase diz para ela: está feito, agora é hora de dormir. Agora, imagine que você está entrando num portal de descanso profundo. Esse portal é como um véu de serenidade que desce e, ao atravessar esse véu, o mundo lá fora fica mais distante, mais silencioso. Não porque ele desaparece, mas porque ele não precisa de você agora. Dentro desse portal, o seu campo começa a se reorganizar. E é aqui que a lei da atração trabalha com mais suavidade. Quando você não está resistindo, quando você não está apertando, quando você não está duvidando com força, quando você está apenas permitindo. Permitir é um sinal de maturidade vibracional. E, se você quiser um mantra final para essa parte, use um bem simples. Eu descanso, eu confio, eu permito. Eu descanso, eu confio, eu permito. Sinta o corpo ficando mais pesado, sinta a mente ficando mais lenta. Sinta como o escuro te ajuda. A tela escura faz o seu papel.
ela reduz o estímulo, ela convida o sono. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A vida continua se ajustando. Amanhã a vida continua se organizando. E você não precisa acompanhar o processo para que ele aconteça. Agora, tudo em você pode desacelerar mais um pouco, como se a noite estivesse te levando pela mão com calma, para um lugar onde as preocupações não alcançam. E talvez você já esteja sentindo aquele ponto em que as palavras começam a ficar mais distantes, como se você estivesse ouvindo de dentro de um sonho. Está tudo certo. É exatamente assim que o descanso verdadeiro começa. Deixe que essa sensação se expanda. Você fez muito hoje, mesmo que ninguém tenha visto. Você segurou coisas por dentro. Você atravessou pensamentos. Você manteve o mundo funcionando ao seu redor. Você tentou dar conta do que precisava. E mesmo que nem tudo esteja resolvido, você chegou até aqui. E chegar até aqui já é um sinal. Você está aprendendo a se cuidar. Você está aprendendo a não se abandonar. Agora eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito profundo. Reconhecer que você está em um processo. E processos não se resolvem com violência interna. Processos se amadurecem com constância, com paciência, com confiança. Então, nesta noite, você pode se tratar com a paciência que você gostaria de receber do mundo. Sinta a sua respiração como uma presença. O ar entra e diz, eu estou aqui. O ar sai e diz, eu não preciso correr. O ar entra e diz, eu sou sustentado. O ar sai e diz, eu posso soltar. E dentro desse ritmo, você pode começar a sentir uma espécie de reorganização interna, como se o seu sistema estivesse voltando para um lugar de equilíbrio. Esse equilíbrio é o solo da manifestação, porque quando você está em equilíbrio, você enxerga oportunidades. Quando você está em equilíbrio, você toma decisões melhores. Quando você está em equilíbrio, você não se auto-sabota. Quando você está em equilíbrio, você atrai pessoas e caminhos compatíveis com a sua energia. Agora pense no dinheiro como energia de troca, energia de circulação, energia de suporte. E imagine essa energia circulando de forma mais harmônica na sua vida, sem bloqueios, sem drama, sem medo, como um fluxo que entra, se organiza e se multiplica. Imagine você recebendo com gratidão. Imagine você administrando com sabedoria. Imagine você guardando com tranquilidade. Imagine você investindo em você mesmo, no seu crescimento, na sua paz. Imagine a prosperidade como uma construção sólida, não como um impulso. E, para que essa construção aconteça, existe uma parte do trabalho que é invisível e acontece agora. A reprogramação do seu campo, a reprogramação da sua vibração, a reprogramação da sua crença. Então, diga por dentro, com suavidade, eu mereço estabilidade, eu mereço prosperidade, eu mereço descanso, eu mereço paz. Eu mereço ver a vida se ajustando a meu favor. Se a mente tentar dizer que você não merece, responda com calma. Eu estou aprendendo a receber. Eu estou me abrindo. Eu estou mudando. Porque merecimento também é treino. Agora pense em tudo o que você não sabe como resolver ainda. E em vez de tentar achar a resposta, apenas reconheça. Isso existe. E agora eu vou descansar. Porque descansar não apaga a responsabilidade. Descansar cria espaço para a solução. E é por isso que amanhã pode ser mais claro. Porque quando você dorme bem, você enxerga melhor.
Quando você dorme bem, você escolhe melhor. Quando você dorme bem, você reage menos e responde mais. Quando você dorme bem, a sua vibração fica mais estável. E uma vibração estável é um sinal de poder. Agora, imagine que dentro de você existe um lugar que sabe, um lugar que entende o caminho mesmo antes de você entender, um lugar que sente o que é certo, o que é alinhado, o que é verdadeiro. Esse lugar é a sua intuição. E a intuição fala mais forte quando o barulho diminui. Então, nesta noite, ao entrar nesse silêncio, você está fazendo um acordo com você mesmo. Eu vou me ouvir mais. Eu vou me respeitar mais. Eu vou confiar mais no meu sentir. Eu vou caminhar com mais clareza. E nessa clareza a vida se ajusta. Porque quando você muda por dentro, o lado de fora responde. Deixe a tela escura continuar sendo o seu abrigo. Deixe o escuro ser o sinal de que você pode parar de procurar respostas agora. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O campo continua se reorganizando. A vida continua alinhando detalhes. O amanhã continua sendo preparado com cuidado. Sinta o corpo cada vez mais pesado. Sinta a mente cada vez mais lenta. Se você quiser, repita uma última vez, como um sussurro interno. Eu descanso. Eu confio. Eu permito. Permita-se descansar. Amanhã a vida continua se ajustando. Agora a noite pode te envolver por completo, como um cobertor silencioso que não pede nada, apenas acolhe. O corpo já não precisa responder ao mundo. A mente já não precisa correr atrás de soluções. Existe um lugar dentro de você que começa a ficar mais quieto, como se a vida tivesse diminuído as luzes internas para te ajudar a dormir. E nesse silêncio, algo importante acontece. Você percebe que não precisa vencer o dia para merecer descanso. Você só precisa ser humano. Você só precisa existir. Você só precisa permitir. Talvez ainda haja um pensamento te chamando, uma preocupação tentando puxar você para fora deste momento. Se isso acontecer, volte para a respiração, sem brigar, sem discutir, sem tentar provar nada. Apenas volte, como quem retorna para casa, como quem volta para o centro. E ao voltar, sinta que cada expiração libera um pouco mais do peso que não precisa dormir com você. Amanhã, a vida continua se ajustando. Amanhã, as peças continuam encontrando lugar. Amanhã, o que precisa ser respondido vai ter seu tempo. Amanhã, você pode olhar para tudo com mais calma, com mais clareza, com mais presença. Porque descansar hoje é um presente que você dá para o seu eu de amanhã. E não é um descanso vazio. É um descanso que reorganiza. Um descanso que cura. Um descanso que prepara. Enquanto você dorme, a sua energia continua trabalhando em silêncio. A sua vibração continua se reposicionando. Os seus desejos continuam sendo ouvidos. A sua intenção continua ativa. A lei da atração, a manifestação, a inteligência da vida, tudo isso responde muito mais quando você para de resistir. E o seu descanso é a forma mais bonita de dizer: eu confio. Confio que o caminho pode se abrir. Confio que o dinheiro pode encontrar rotas melhores até mim. Confio que oportunidades podem surgir com clareza. Confio que minha prosperidade pode crescer sem me arrancar a paz. Confio que o que é meu no tempo certo chega. Se você carregou medo de faltar,
Deixe esse medo ser dissolvido agora, devagar. Não precisa fazer esforço para dissolver. Basta não alimentar. Basta não repetir. Basta não apertar. E no lugar do medo, coloque uma sensação simples: segurança. Como se você pudesse sentir segurança antes mesmo de ter certeza de tudo. Porque segurança é uma frequência. E quando você sustenta essa frequência, você se torna compatível com aquilo que te sustenta. Imagine por alguns instantes a sua vida financeira se harmonizando. Não como um milagre explosivo, mas como um ajuste contínuo. Você tomando decisões mais claras, você percebendo oportunidades, você recebendo boas notícias, você tendo soluções, você sentindo alívio, você se organizando com mais leveza, você vivendo com mais dignidade. E junto com isso, imagine o seu coração mais tranquilo, o seu sono mais profundo, a sua mente mais silenciosa, o seu corpo mais descansado, tudo se encaixando com um tipo de ordem que você não precisa controlar para existir. Se for possível, deixe os olhos ainda mais pesados. Deixe a testa lisa. Deixe os ombros quietos. Deixe a respiração seguir no seu ritmo. E permita que a tela escura seja o cenário perfeito para o seu descanso, como se o mundo inteiro estivesse concordando em ficar em silêncio para você dormir. A partir de agora, você não precisa fazer nada. Você pode simplesmente deixar acontecer. Você pode simplesmente permitir. Você pode simplesmente confiar. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.